Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre produtividade e maternidade. Será que é possível ter ambas? Gente, durante muito tempo na minha gravidez e logo assim que o Gael nasceu, eu me agarrei à ideia de que eu não poderia fazer mais nada. É verdade que depois que a gente vira mãe, o nosso tempo é outro, a nossa rotina muda, né? Porque a gente dedica muito tempo aos nossos filhos. Mas não é verdade que não é possível ter uma produtividade na sua rotina, mesmo depois dos filhos. Existe um senso comum de que diz que maternidade e produtividade é algo inversamente proporcional. E isso é o maior dos mitos, gente. É muito possível ter uma vida produtiva, uma rotina produtiva depois dos filhos, e eu posso provar. Até porque eu me sinto muito mais produtiva agora do que antes de ter filho. Porque, por exemplo, na minha rotina, no dia a dia, antes eu estudava, trabalhava, mas eu tinha muito tempo, então eu deixava muita coisa para depois. Eu pensava, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, e o tempo ia passando e eu não fazia boa parte das coisas que eu pretendia fazer. E agora, com o filho, eu já tenho ciência que, por exemplo, quando eu quero fazer alguma coisa e eu posso fazer, eu tenho que fazer nesse momento, porque eu não sei como vai estar o estado emocional do meu filho daqui a meia hora ou uma hora, porque ele pode chorar, ele pode estar querendo atenção. Então, se eu posso e eu quero fazer alguma coisa agora, então eu faço. Então, eu digo que eu me tornei muito mais produtiva agora, depois que eu virei mãe. E assim, para isso eu adotei algumas estratégias que têm me ajudado muito. Eu virei uma pessoa perfeita agora depois que eu virei mãe? Não, eu tenho meus dias ruins, eu tenho meus dias de preguiça, mas a maior parte do meu tempo agora eu dedico a estas estratégias que têm me ajudado muito. E eu trouxe nesse vídeo algumas dicas que têm me ajudado muito na minha produtividade agora que eu virei mãe. A primeira dica que eu posso dar é você examinar a sua rotina atual, avaliar o que você faz de errado e o que você faz de certo, porque isso vai te ajudar muito a gerir o seu tempo. Mas como assim o que eu faço de errado e certo? No fundo, a gente sabe o que nos atrapalha no dia a dia, né? Mas a gente não consegue se desprender dessas atitudes que nos atrasam e não nos ajudam em nada. Por exemplo, eu tenho o costume de acordar, dar mamar pro Gael, e aí depois disso eu vou tomar café. Então, enquanto eu preparo o café, eu já dou um jeitinho na cozinha, lavo uma louça, limpo a mesa, e aí eu tomo café. E depois disso, é um momento que o Gael ainda tá muito de boa, quando ele acorda, tá descansado, tá com a barriguinha cheia. E aí, o que eu faço? Eu tento dar o café da manhã pra ele, né? Mesmo ele mamando, né? Porque agora ele já tá maiorzinho, então o leite só em si não supre todas as necessidades dele. Então eu costumo dar um bolinho pra ele, aí eu ofereço um bolinho pra ele, e é um momento que ele fica ali entretido, comendo, brincando. Então, nesse momento eu já aproveito para fazer alguma outra coisa, porque normalmente eu espero 30 minutos para fazer o meu treino, né? E eu treino sempre depois do café da manhã. Então eu já vou tirando um brinquedo que tá na sala, no quarto, já vou fazendo algumas coisas. Só que tem dias que o Gael tá meio chatinho nesse horário. Então ele chora, fica correndo atrás de mim, fica andando pra lá e pra cá, e eu não consigo terminar de fazer o que eu tenho que fazer. Então o que eu faço? Eu pego ele, vou brincar com ele. E muitas das vezes eu ia pra sala. Nessa de ficar lá brincando com ele na sala, eu falava, vou assistir alguma coisa, e colocava uma série. Aí assistia 1, 2, 3 episódios. Quando eu ia ver, a hora já tinha passado. E eu não terminei de arrumar a casa, não fiz meus exercícios, tava na hora do almoço já. E aí batia aquele desânimo, sabe? Porque eu deixei um monte de coisa pra depois e eu não consegui concluir. Eu fiquei só ali assistindo série. Então aí eu ia fazer o almoço, aí voltava pra lá, assistia mais um episódio, e isso acabava me atrapalhando no meu dia a dia. Então eu
Agora eu não faço mais isso. Se eu tiver que brincar com ele ali, eu já brinco lá no escritório, que é o lugar onde eu normalmente treino. Então eu brinco com ele, quando eu vejo que ele já tá mais entretido com os brinquedos, eu já deixo ele brincando. Se já tiver passado as meia hora do meu café da manhã, eu começo a treinar. E aí depois do treino ele ainda tá lá brincando, eu ia lá, terminava o restante das tarefas. Isso, eu fui sincera comigo, isso tava me atrapalhando. Esse ir pra sala e ficar lá brincando com ele, ligar a TV, isso chamava minha atenção. Isso detinha minha atenção e eu deixava de fazer o que eu realmente tinha que fazer. Então, essa é a primeira dica. Avaliar o que você faz de errado no seu dia. Às vezes é um celular, que você já começa o dia mexendo no celular, no Instagram, e aí aquilo ali, quando você vai ver, já perdeu um tempão do seu dia só olhando coisas que às vezes não são lá tão interessantes assim. A segunda dica é a gestão do tempo. Gente, o tempo é o mesmo para todo mundo. Para mim, para você, o tempo é o mesmo. Só que existem objetivos e prioridades diferentes, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa gosta muito de comer uma comidinha fresca todos os dias, então ela vai disponibilizar um tempo maior para aquela atividade ali. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum de comer comida requentada. Então, aquela estratégia de cozinhar para a semana funciona muito para mim, eu gosto muito, porque eu não tenho problema nenhum com isso de comer comida que eu fiz, sei lá, 3 dias atrás, eu não tenho problema com isso. Mas então, esse tempo que a pessoa está disponibilizando ali para fazer a comida e tal, para comer a comida fresquinha, que todo mundo gosta, isso é real, só que eu não ligo, a diferença é essa. Eu tô fazendo uma outra coisa, tô treinando, que é algo que é uma prioridade para mim. A terceira dica é você planejar o seu dia com antecedência. Por exemplo, na noite anterior você pode pensar, o que eu preciso fazer amanhã? Eu tenho que lavar louça, eu tenho que lavar roupa, tenho que passar roupa. Enfim, planeje o seu dia, porque isso vai ficar muito mais fácil. Às vezes passa batida, a gente tem que fazer uma coisa, esquece. Mas se você planejar na noite anterior, isso vai facilitar muito. A quarta dica é você separar um tempo de lazer com seus amigos, ir ao cinema. Gente, não é nada saudável e nem positivo não ter um tempo desse pra você. Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque seu amigo, a sua amiga, sei lá, também tem a rotina dele. Mas seria bom se você se programasse para isso. Não precisa ser todo dia, gente. Pode ser um final de semana, você visitar uns amigos ou pedirem que eles te visitem. Isso é fundamental, porque isso vai influenciar, querendo ou não, na nossa rotina também. Porque a gente precisa socializar, gente. Não é só você e a criança ali pro resto da sua vida, mas isso não é saudável, isso não é sustentável. Uma outra dica que eu dou é você não abrir mão dos exercícios físicos. Gente, eu sei que é difícil, né, para muitas pessoas, porque é muito fácil se agarrar à ideia de que você tem uma criança para cuidar, você não tem tempo para você. Mas isso não é bom, gente. O exercício físico, ele vai te ajudar a diminuir a ansiedade, o estresse, ele vai te dar mais disposição. Eu sei que é meio contraditório, né, porque quando a gente pensa em exercício físico, é mais fácil a gente relacionar ao cansaço que aquele exercício vai gerar na gente, e isso é muito verdade, gera um cansaço, né, porque você está ali realizando uma atividade, mas a longo prazo você vai ver que aquilo ali vai te ajudar muito, porque os exercícios físicos, ele ajudam a melhorar a nossa aptidão cardiovascular, a nossa musculatura, e quando isso tá bom, o nosso corpo está preparado para qualquer outra atividade. Então é por isso que é comum a gente olhar para a pessoa e falar, caramba, como é que ela tem disposição para fazer aquilo? Mas ela tem justamente disposição porque ela faz. E isso faz muita diferença. Uma outra dica é separar horas do dia para uma atividade pessoal, lazer, enfim, para você mexer no celular, para você ver uma série. Lembra que eu falei que quando eu assisto a série no início do dia e tal, aquilo ali desorganiza a minha rotina? Eu tenho esse momento de lazer, eu assisto séries todos os dias, só que isso eu faço depois de ter feito tudo. E, gente, não tem nada mais prazeroso do que você sentar para assistir alguma coisa com a cabeça livre, certo de que você já fez tudo que você tinha que fazer no dia.
Diferente do que você ficar ali matutando, caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Experimentem. Experimentem se dar o gostinho de fazer alguma coisa pra você, né? Alguma coisa pessoal, mexer no celular, enfim, ler um livro, depois que você não tem mais nada pra fazer no dia. Gente, é surreal porque é muito diferente e é muito prazeroso. Uma outra dica é estudar e se atualizar de alguma coisa. Você, mas pra que eu vou estudar agora? Eu tenho filho. Não se prenda à ideia de que estudar é só pra quando a gente é criança. Gente, faz muita diferença. Isso é saudável pro nosso cérebro, porque isso ajuda na concentração. E, gente, conhecimento é algo que ninguém vai te tirar. É muito bom para a nossa capacidade de aprender mais coisa. Quanto mais você estuda, mais você vai ter facilidade para aprender alguma coisa. Então, não precisa pegar uma matéria de escola para estudar, gente, ou do seu curso, sei lá. Pode ser uma receita, estuda os alimentos que você costuma usar na sua receita. Para quem gosta de cozinhar, né, gente? Estudar sobre os ingredientes que você coloca na sua receita. Para que serve o ovo? Quais as qualidades? Quais os benefícios e os malefícios do ovo e tal? Estudem, gente. Seja qual for o assunto, estudem, porque isso é muito bom para o nosso cérebro. É algo que lá na frente pode fazer muita diferença para você. Tem estudos que falam que quando a pessoa estuda, né, tem um hábito de estudar, elas têm chances de se recuperarem de uma lesão cerebral, diferente da pessoa que não tem o costume de estudar. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo possa ajudar você que é mãe ou que vai se tornar mãe a relaxar e não ficar tão desesperada assim, né, como eu fiquei na minha gravidez, pensando em 1 milhão de coisas que eu deixaria de fazer e tentava fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, pensando no tempo, né, que eu ia ficar sem poder fazer as coisas. Mas, gente, se você se organizar, se você criar hábitos que vão te auxiliar na sua rotina, é muito possível ter uma rotina produtiva mesmo com crianças. E é isso.